A paz do Senhor, meu amado irmão, em Cristo Senhor Jesus e a Igreja de Deus. Eu sou o pastor Oséias. Estamos iniciando mais uma escola de profeta, para a honra e glória do Senhor. E nesta videoaula vamos estar trabalhando o tema, o ofício de Jesus como sacerdote. Amém? Então, permanece conosco até o final dessa videoaula. Tenho informações importantes para dar para vocês, para passar para vocês, tá? Então, fica conosco até o final. Depois dessa vinheta, vamos estar tratando este assunto para a honra e glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos, estamos tratando aqui um assunto de suma importância. Estamos trabalhando o tema Os Três Ofícios de Cristo. Você já ouviu falar dos três ofícios de Cristo? Cristo teve vários ofícios, deixar isso bem claro, né? Mas existe os três ofícios mais importantes, que é o profeta, o sacerdote e rei. Jesus, ele ocupou e ele ocupa esses três ofícios perfeitamente. A aula passada, nós tratamos e trabalhamos o ofício de Jesus como profeta. Hoje vamos estar trabalhando o ofício de Jesus como sacerdote. E mais adiante, vamos estar trabalhando também o ofício de Jesus como rei. Então, é de suma importância você nos acompanhar, permanecer conosco, tá? Você que não assistiu a aula passada, volta lá na aula passada, dá uma olhada, assista lá, para você não pegar picado, tá? E ter um pensamento, um raciocínio completo, tá bom? Quero já pedir também para você nos ajudar, você que não é membro desse canal, se tornar membro do nosso canal. Estamos com uma meta aqui de atingir 500 inscritos no nosso canal. Então nos ajuda aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você puder também nos ajudar com o seu joinha, com o seu like. Por exemplo, o YouTube, ele vai ver lá que houve 100 visualizações. Dessas 100, só 5, 6 deu um like. Então ele tá entendendo que isso não foi útil para aquele público. Se isso está sendo útil para você, nos ajude com o seu like, nos ajuda aí com o seu joinha, para que o YouTube entenda, então, que de 100 pessoas, 50 deu, então, foi útil para metade do público, e ele possa avançar, jogar mais adiante para outras pessoas também ter acesso a esse conteúdo, ter acesso a essas informações, esse estudo, essa palavra que Deus tem derramado em nosso meio e em nosso coração, para que seja edificada também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode também comentar aí todas as suas dúvidas, tá? No chat aí mesmo do YouTube, alguma pergunta estaremos respondendo, trazendo a resposta para as tuas perguntas. É importante você estar como membro do nosso canal para você acessar tantas pregações, então, os nossos cultos presenciais, tá? Tem tantos estudos ali, mensagens de pessoas ali usadas por Deus. Fique à vontade, se sinta em casa aí, em nome do Senhor Jesus, e bora para frente. Vamos tratar o nosso estudo, o ofício como sacerdote. Como rei, como profeta, ele foi o profeta, tá? Em Deuteronômio 18, nós trabalhamos ali que Deus, ele prometeu o profeta, tá? Que ele seria um profeta superior a todos. E Jesus encaixou perfeitamente nessa profecia. Ele é esse o profeta prometido ali, né? Por Deus, em Deuteronômio 18. Hoje vamos tratar Jesus como o sacerdócio, que ele cumpriu esse sacerdócio, tá? Ao qual ele não era só apenas o sacerdócio, mas também ele era o próprio sacrifício que o sacerdócio oferecia.
E mais adiante vamos tratar ele como rei, porque ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Resumidamente, né, bem breve aí esse resumo que eu acabei de dar sobre esses três ofícios. Eu quero ler com vocês em Hebreus, capítulo 5, do verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois do 6 na pula para o 10. Tá bom? Vamos ler então sobre as características aqui de um sacerdote. Em Hebreus, capítulo 5. Verso 1 diz assim: cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por essa razão, deve oferecer sacrifício pelos pecados tanto do povo como de si mesmo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 10. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Esses 7 versículos, tá? Do verso 1 ao verso 4, ele vai estar dando ali toda a característica de todo sacerdote que devia ser. E assim no verso 5 ele aplica a esse sacerdócio a Jesus, tá? E o verso 6 também, e o verso 10, tá bom? Antes mesmo de nós entrar em cada detalhe, vamos descobrir aqui a distinção, tá? Entre um profeta e um sacerdote. Havia diferença, tá? Entre o sacerdote e o profeta. Então vamos ver algumas diferenças dessas, porque são bem distintos, tá? São bem diferentes esses dois ofícios. Mesmo eles sendo diferentes, Jesus ele cumpriu perfeitamente esses dois ofícios, também como o rei, vamos ver mais à frente, tá? A Bíblia faz ampla distinção entre as duas funções, entre profeta e sacerdote. Ambos, tá? Eles recebem de Deus o seu encargo. Há apenas uma semelhança entre os dois. Qual? Que os dois só conseguem receber esse ofício sendo chamado por Deus. Assim como nós lemos e estudamos Deuteronômio 18, que Deus levantaria, não o profeta levantaria por si só, mas que Deus o levantaria. Então, um profeta, para ser profeta, ele não se escolhe a si só, a si próprio, para ser profeta. Mas ele tem que ser chamado por Deus, escolhido, separado por Deus para ser um profeta. Assim também é o sacerdote. Nós lemos em Hebreus 5, verso 4, que é bem claro, diz assim: e ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Arão não levantou e falou assim: eu vou ser o sacerdote desse tabernáculo. Ninguém tomou por si essa honra, ninguém tem esse poder de falar: eu vou ser o sacerdote. Não, o sacerdote e o profeta, ambos são chamados por Deus. Ninguém consegue tomar essa honra, ao qual o verso 5 que nós lemos, ele aplica ao Senhor Jesus. Assim também Cristo não glorificou, ou seja, não se escolheu a si mesmo. Não foi ele que colocou nessa posição. Eu me coloco como o sumo sacerdote mediador entre toda a humanidade. Não. Quem fez isso então? Foi o próprio Pai, dizendo: hoje gerei você como filho, né? Em outro lugar, que ele está repetindo o texto de Salmo 110, está dizendo: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem ou segundo o modelo de Melquisedeque, tá? Então, primeira coisa aqui é uma diferença entre profeta e sacerdote, porém eles têm só uma coisa parecida,
que é por ser chamado por Deus. Ninguém consegue exercer essa função a não ser chamado por Deus, permissão do Senhor. Tá bom? O profeta foi nomeado para ser representante de Deus. Ele representava Deus para o povo. Tá? Ele trazia as vontades e as mensagens de Deus para o povo. Tá? E ele foi chamado para ser mensageiro, ele foi chamado para interpretar a vontade de Deus, tá? Em questões religiosas e espirituais, e também foi chamado para ser um mestre. O profeta ele era considerado como um mestre também, que ensinava o povo, trazendo a mensagem, tá, de Deus ao povo. Tá bom? Por outro lado, né, qual era o chamado, então, do sacerdote que diferencia do profeta? O profeta, ele representava Deus ao povo. O sacerdote, ele representa o homem a Deus. Tá? Então, são duas vias diferentes. Um traz de Deus ao povo e o outro, o sacerdote, ele traz do povo a Deus. Tá? São duas mãos, duas vias, porém, uma vai e outra vem, diferentes. Então, essas são algumas diferenças, distinções entre o ofício de sacerdócio com o ofício de profeta. Tá? Representante do homem junto a Deus. Ele tinha o especial privilégio de aproximar de Deus. Então, qual é o privilégio que o sacerdote tinha e o privilégio que o profeta não tinha? O profeta, em no seu ofício, ele tinha que esperar, tá? A manifestação de Deus na sua vida, a mensagem de Deus, o plano de Deus para transmitir ao povo. Ele tinha que esperar Deus se manifestar e trazer essa mensagem a ele. O sacerdote não precisava esperar. O sacerdote ele tinha acesso a Deus diretamente. Ele podia acessar a Deus quando ele quisesse ou quando era do interesse do povo, né? Da humanidade. Um homem, uma mulher vinha, eu preciso sacrificar porque eu pequei. Então ele levava esse sacrifício e tinha acesso diretamente diante de Deus. Então esse é o privilégio do sacerdote referente ao profeta. O profeta ele esperava, o sacerdote não, ele tinha acesso todo dia ali a Deus por meio do sacrifício, por meio dos louvores, por meio dos cultos, ele tinha acesso ali à presença do Senhor, tá bom? A outra distinção é de falar e agir em favor do povo. Então, toda a necessidade do povo ali, em questão espiritual e religiosa, ele falava, né, e ele agia ali em favor do povo. Então, o profeta ele está trazendo coisas do interesse de Deus ao povo. O sacerdote está trazendo coisas do interesse do homem, da humanidade, a Deus. Tá? Então, é outra distinção entre os dois ofícios. Na antiga dispensação, os sacerdotes também eram mestres. Eles também ensinavam como o profeta ensinava. O profeta tinha escola de profeta, né? E o sacerdote também ensinava. Porém, os ensinos deles são diferentes do um do outro. Tá? O profeta ensinava como ser um profeta, né? Como transmitir a mensagem, o plano de Deus, como estar em espírito para receber aquela manifestação. O sacerdote ensinava como, por exemplo, trazer um sacrifício agradável a Deus, uma oferta, como fazer a cerimônia ali, né, das festividades que tinha entre eles ali. Então, ele ensinava a como se comportar, como executar aquele sacrifício, a oferta, o dízimo, o culto a Deus ou aquelas cerimônias que eles faziam, tá bom? Então, eles eram mestres, porém, eles eram distintos um do outro. Ensinavam para o povo se santificar, para o povo ser santo, né, para não estar pecando. Ensinava a lei,
também ao povo. Tá bom? Nesses ensinos, tá, do sacerdote, ensinava os deveres, ensinava responsabilidades e os privilégios, porque quando o ofertante ele vinha, dependendo da oferta, ele podia comer uma parte junto com o sacerdote do sacrifício ou daquela oferta. Tá? Então, ele tinha também privilégio, também ensinava esses privilégios, ensinava os princípios morais e espirituais àquele povo ali, tá bom? Vamos entrar agora nas funções do sacerdote, tá? Vamos entrar agora vamos detalhar melhor, falamos das diferenças entre sacerdote e profeta, agora vamos entrar nas funções. Nós ensinamos as funções do profeta, agora vamos ensinar também as funções de um sacerdote, porque Jesus ele cumpriu toda essa função, tá? Toda a passagem bíblica ali, Novo Testamento, ele se manifestando e cumpriu, tá bom? Uma passagem clássica, tá? Sobre essas funções dos sacerdotes, trazendo toda essa característica, é o que nós lemos. Hebreus 5, do 1 ao 10. Tá? Deixa eu falar um pouco sobre Hebreus. Irmãos, Hebreus é um livro muito revelador do Antigo Testamento. Na pandemia, Deus ele colocou no meu coração de estudar Êxodo, Levítico e Números. Depois eu fui estudar Deuteronômio. Tá? Mas as maiorias das respostas desses livros eu fui achar em Hebreu. Hebreu ele é uma dobradice entre o Novo e o Antigo Testamento. Tá? Você não pode ler o Antigo e o Novo sem ler o Hebreus. Hebreus ele é uma das maiores explicações do Antigo Testamento, principalmente de Êxodo, que ali se fala de sacerdote, de levita, tá? De Moisés, de Levítico, de Números. As maiores explicações e maior entendimento que eu pude trazer desses livros foi em Hebreus. E em Hebreus 5, como nós lemos, do 1 ao 10 ali, tá? Eu selecionei alguns versículos, mas ele é um clássico para trazer as características e as funções de um sacerdote, tá bom? Tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento ali, tá bom? Então vamos aqui indicar alguns seguintes elementos dentro desse Hebreus 5.1. Hebreus 5, do 1 ao 10, é como eu falei na aula passada, do profeta, que Deuteronômio 18 é um texto-chave. Esse aqui é um texto-chave para nós destriçar esses ensinamentos. Primeiro, o sacerdote é tomado dentre os homens, tá? O verso 1 do capítulo 5, verso 1 diz assim: cada sumo sacerdote sendo escolhido dentre os homens. O que quer dizer isso? Que Deus ele chamava o homem do sexo masculino. Ele não está falando de toda a humanidade. Às vezes ele fala homens, ele está falando de toda a humanidade. Mas às vezes ele está falando homens, tratando particularmente do sexo masculino. Não é que Deus ele seja machista ou a Bíblia é machista, né? Mas para exercer essa função de sacerdote, requeria as características masculinas, porque o sacerdote ele tinha que pegar o cordeiro, o carneiro, ou até mesmo o boi e colocar em cima do altar. Então requeria força física, tá? Quando a Bíblia está dizendo que Deus ele tomava dentre os homens e não das mulheres, ele pegava dos homens, nunca houve uma mulher sacerdote. Eu vou repetir, nunca houve na Bíblia uma mulher sacerdote, sempre eram homens. Tá? Então Deus ele chama homens para exercer essa função de sacerdote, de tomar a frente, dar todo o direcionamento da sua casa, do seu lar, da sua família ou da igreja, tá bom? Então Deus ele usava os homens, pegava os homens do sexo masculino ali para exercer essa função, porque requeria força e requeria sangue frio, porque ele tinha que imolar o sacrifício, o animal, ele tinha que imolar ali, passar aquele sangue derramado, ele tinha que repartir muitas vezes o corpo
em partes desse sacrifício ou dessa oferta. Então, mulheres ali é mais sensível, mais delicado, né? A pegar algum peso ou para fazer essa função. Então, Deus ele escolheu porque é a natureza do homem ser mais frio nesse momento e ter mais força. Cada sumo sacerdote sendo escolhido dentre os homens é constituído nas coisas relacionadas com Deus. Então, tudo que ele foi constituído foi relacionado tudo com as coisas com Deus. A favor de quem? A favor dos homens. A favor, ou seja, da humanidade. Agora sim, ele está falando da humanidade. A favor da humanidade, porque ele podia vir trazer sacrifício, tanto homem como mulheres. Tá? Para oferecer dom, sacrifício pelos pecados. Tá bom? As mulheres, por outro lado, ela tinha o dom para profetizar. Para profetizar, até tivemos mulheres que profetizavam. Podemos dizer de Miriam, Débora, Ana, né, também, e Rudan também profetizou, tá? No caso do ofício de profeta, tanto homem como mulher. Agora, como o ofício de sacerdote era apenas homem, a Bíblia é bem clara em dizer isso. Segunda parte da característica de sacerdote, que ele era constituído por Deus. Tá? Hebreus 5:4. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Ninguém escolhia a si mesmo próprio como sacerdote. Por exemplo, eu vou me escolher como sacerdote hoje. Não. Ou naquela época. Tinha que ser chamado por Deus, tinha que nascer em uma tribo que era Levi. Né? Nós temos um estudo, vai ver se acha, depois para deixar aqui no link aqui. Eu trouxe... um estudo, nossos cultos era presencial, nossos estudos, tá? De sexta-feira. E eu trouxe um estudo aí bem aprofundado, trazendo todos os detalhes sobre isso aí, sobre o sacerdote. E o sacerdote de Jesus Cristo, qual a diferença do sacerdote de Jesus Cristo com a diferença do sacerdote de Arão. Houve muita diferença, tá? Para saber sobre tudo isso aí. Então, por isso que é importante você fazer parte, membro aí do nosso canal, para você ter acesso a esses conteúdos também, tá bom? Vai ver se acha, deixa no link da descrição também para você estar assistindo aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que era importante você vir, tá? Nos cultos presenciais dos ensinos, pessoas não viam, perdia todo esse conteúdo. Hoje, quem veio a esses estudos tem uma mente mais ampla sobre esse assunto, o sacerdote. É um estudo, irmão, muito amplo, tá? Sobre o sacerdote. Eu estou tentando resumir aqui o máximo possível que eu consigo resumir, mas tem partes que não dá para pular porque é importante, tá bom? Vamos dar continuidade, que o tempo está indo embora. O exemplo disso está na chamada de João o Batista, que era filho de sacerdote da tribo de Levi e foi chamado para ser profeta. Ou seja, ele tinha todo o direito de ser sacerdote, porque ele era filho de um sacerdote e ele nasceu na tribo de Levi. E para ser sacerdote tinha que nascer na tribo de Levi. Porém, Deus não chamou ele, olha só que Deus não chamou ele para ser sacerdote. Deus chamou ele para ser profeta e ele foi profeta. Tá? Então, o maior exemplo disso, que ninguém escolhe a si mesmo como sacerdote ou profeta, é o João Batista. João Batista, ele tem todo o direito de ser sacerdote, porém Deus falou, filho, o ofício de sacerdote não é para você, o ofício seu é profeta, tá bom? E a outra característica do sacerdote é que ele age no interesse dos homens, tá? Como eu falei aqui, vou repetir novamente, o profeta, ele agia no interesse de Deus, ele trazia os interesses de Deus, o plano de Deus, a mensagem de Deus ao homem. O sacerdote, ele traz a necessidade, o interesse da humanidade de buscar a Deus, de chegar a Deus, de buscar o perdão de Deus. Então ele vinha ao sacerdote como um mediador entre o homem e Deus, tá bom? Uma outra função, a sua obra especial, consiste em oferecer sacrifício, dádivas pelos pecados. Mas a obra do sacerdote inclui ainda mais que isso.
ele também fazia intercessão pelo povo. Então, ele não só oferecia sacrifício, dava dádivas ali ao povo, tá? Em questão aos pecados, mas ele também fazia intercessão ao povo. Ele intercedia pelo povo diante de Deus, tá? Hebreus 7 é bem importante. Vamos ler Hebreus 7, 25, diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, essa é uma das funções, tá? Do sacerdote em interceder para o povo. E Jesus, ele aplicou perfeitamente, né, essa função. Ainda que Jesus não recebia a roupa, ainda que Jesus, as pessoas não o chamavam ele, nomeavam ele de sacerdote na época que estava manifestado ali, porém ele exerceu esse ofício de sacerdote, tá? Por exemplo, Romanos 8, 34 vai dizer: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele intercedeu ali em João 17, ele fez uma oração, né, de sacerdotal, intercessora, intercedendo tanto os discípulos, para aqueles povo que recebeu a mensagem, tanto como aqueles que iriam receber, que eram nós, ou todos aqueles que recebeu também. E ainda hoje ele está intercedendo a destra do Pai por toda a humanidade, tá? Então, pode ver aí que Jesus, ele cumpriu perfeitamente esse perfil de sacerdote de interceder. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, verso 1, também vai dizer: filhinhos, eu escrevo para que ninguém pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, ou seja, ele está intercedendo por nós, intercedendo como um advogado e nos defendendo, né? Jesus Cristo, o justo, ali vai estar dizendo em 1 Epístola de João 2:1. Amém? E não só intercedia, mas ele também levantava as mãos e abençoava o povo. Você vai ver isso em Levítico 9, verso 22. Arão levantando as mãos e abençoando o povo. Assim como Jesus sempre fez ali, abençoando o povo, tá bom? Curando eles de toda enfermidade, abençoando com multiplicações do pães e do peixe, tá? E sempre nos abençoando diante da destra de Deus ali, do Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então essa é uma das funções do sacerdote, bem rápido, para nós estar entendendo melhor. Tá bom, irmãos? Irmãos, as horas se foram, tá? Não queremos aqui ser cansativo nessa videoaula, tá? Na próxima videoaula vamos trazer as provas bíblicas do ofício sacerdotal de Jesus. Então vamos provar dentro da Bíblia, ali na Escritura, todo esse ofício que Cristo, o Senhor Jesus, ele exerceu. Essas características que requeria de um sacerdote, Jesus teve toda essa característica e cumprimento dela, e ainda se cumpre em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deixa eu fazer uma oração com você. Deus, Pai amado, ó Deus, a Tua palavra nos diz que o Senhor nos chamou, Deus Pai, para sermos sacerdote real, tanto o sacerdote como o reis para governar. Ó Pai, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, esse ensinamento, Pai, que parou de exercer essa função de sacerdote na sua casa, na sua família, no seu lar, no seu casamento, até no seu ministério, na sua igreja, Pai. Levanta novamente, Pai, esse sacerdote. Renova a força dele, renova o vigor dele, renova, Pai, esse ministério, renova, Pai, esse ofício, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. E te louvamos e agradecemos, porque temos um mediador apenas diante de Deus e a humanidade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que intercede por nós como um advogado, nos defendendo, que para que nós não pequemos, mas se pecarmos, temos um advogado que nos defende, intercede por nós, ao qual ele cumpriu todo perfeitamente esse ofício, não só de sacerdote, mas como o próprio sacrifício que nos tirou de todos os pecados, tá bom, Deus, que também nos perdoou de todos os pecados, Deus. Nós te louvamos e agradecemos, ó Pai, que o Senhor derrame bênçãos e vitória sobre essas pessoas que estão nos ouvindo, em nome de Jesus. E eu declaro, amém, em nome do Senhor Jesus. Vai na paz do Senhor Jesus. Até a próxima videoaula. Tchau.